A Arquidiocese de Joinville apresenta Programa Vida Pastoral. Leitura e reflexão do Evangelho, entrevistas, notícias, aniversariantes do clero e a vida dos santos. Programa Vida Pastoral. A apresentação, Padre Edmilson Conzatti. Olá, querido povo de Deus, estamos iniciando mais um programa Vida Pastoral. É a nossa Arquidiocese de Joinville, caminhando em unidade, pastoreio e comprometimento. Estamos na edição de número 469 do nosso programa e aqui já quero cumprimentar a todos os nossos ouvintes que nos ouvem através das rádios Arca da Aliança FM 93.9, Voz do Bom Pastor de Guaramirim na frequência 87.9 FM, São José de Mafra FM 96.9 e as web rádios Na Presença de Deus de São Francisco do Sul, Vida Nova de Jaraguá do Sul e Santa Rosa de Lima da Paróquia Cristo Ressuscitado no Floresta. Cumprimento também a você que nos ouve pelo Spotify e YouTube. E quero dar um alô também a todos os que também nos ajudam transmitindo, através das rádios, esse programa e a equipe do setor de comunicação integrada aqui da nossa Cúria da Arquidiocese. Olá, Júlia. Olá, Padre. Olá, Julian. Olá a todos os ouvintes do programa Vida Pastoral. É muito bom estar com vocês em mais uma edição. Última edição deste mês de agosto. Graças a Deus, agosto acabou. Meu, como demora a passar esse mês. 5 semanas. É pesado, mas passou. E quase, vamos começar setembro, na verdade, com a edição 470 na semana que vem. Programa redondinho. Que bom fazer parte de tantas edições do Vida Pastoral. Hoje o programa tá recheado de notícias. Hoje, que é o dia que a gente tá gravando o programa, na verdade, a gente tá gravando dia 27, quarta-feira? Exato, Santa Mônica. Dia 27, quarta-feira. Hoje, alguns catequistas da nossa arquidiocese vão receber o ministério do catequista. Então, neste final de semana, a gente aproveita para lembrar de forma muito especial todos os catequistas que são leigos, vocacionados e chamados também para essa missão tão importante da iniciação à vida cristã de tantas pessoas na nossa comunidade. Então, a gente já coloca em oração a todos eles. E fica o convite de antemão para você que sente chamado, dar o seu sim e participar deste movimento, dessa pastoral tão bonita da nossa igreja. Mas é isso, vou checar de spoiler de bate-papo e depois a gente conversa mais. Muito bem, e também quero dar um alô aqui ao Júlia. Bom dia, Padre, bom dia, Júlia, bom dia a você que está em casa. É uma alegria estar em mais um programa Vida Pastoral com você, onde nós vamos partilhar um pouco mais sobre a Palavra de Deus e refletir também, sobre como a Júlia disse, deu um spoiler, vamos falar um pouco sobre o catequista no dia de hoje. Muito bem, e como já é sempre de praxe, nós vamos iniciar o nosso momento do nosso programa Vida Pastoral com a Palavra de Deus. Leitura da Palavra de Deus. Por isso já convido você a tomar em mãos a Palavra de Deus, a Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos de 7 a 14. Lucas 14, versículos 1 e o versículo de 7 a 14. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então, tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais pra cima. E isto vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado.
E disse também a quem o tinha convidado: Quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, querido povo de Deus, se no final de semana passado nós ouvíamos que nós deveríamos nos esforçar para entrar pela porta estreita, hoje nós podemos bem ver nesse evangelho que para entrar pela porta estreita nós precisamos de humildade. Esse é o grande tema central. Jesus vai trabalhar essa questão da humildade através desta parábola, dessa história, dessa situação que então assim ele narra para exemplificar a humildade que nós devemos ter. E isso é interessante porque se nós olharmos dentro de um contexto global da Sagrada Escritura, porque o pecado, né, entrou. Se nós olharmos, o pecado entra pela desobediência de Adão e Eva. Mas por quê? Porque eles não tiveram humildade. Eles quiseram comer do fruto proibido. Por quê? Porque queriam ser como Deus. A serpente vai justamente assim tentá-los através dessa situação. Olha, não, se vocês comerem, vocês serão como Deus. Depois, se nós olharmos mais adiante, ainda no livro do Gênesis, a Torre de Babel, querem construir uma torre para chegar até o céu. Nada mais é do que o ser humano querendo ser como Deus. Ele quer sempre ser como Deus. Sempre desafiando várias situações e não diferente hoje, continua-se nesse contexto o orgulho do ser humano, que muitas vezes fica aí querendo se fazer de Deus, brincando na genética, na medicina e em tantas outras questões, mexendo em questões éticas e morais que não condizem, mas por quê? Porque tem o poder, a sede pelo poder, né? Então o ser humano sempre peca e erra pelo orgulho, onde que nas mais diversas maneiras ele se apropria disso e pelo orgulho que cega vai justamente fazendo com que ele peque cada vez mais. E nós somos convidados justamente a viver a humildade. E vejam, se eu narrava antes que o pecado já começa com Adão e Eva que vão querer ser como Deus, nós vamos ver um Deus, Jesus Cristo, o Deus Filho, que como a gente olha lá no livro de João, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habita entre nós. A religião cristã é a única que acredita que o seu próprio Deus se encarna, o próprio Deus se faz homem, é a única religião no mundo que acredita isso. Então nós vamos ver o quê? Uma humilhação. Jesus vive a sua primeira humilhação, a sua kenosis, né? A humildade, onde? Na encarnação, que ele sai do mundo divino e se faz homem, vem para o mundo humano, para que então sim o homem não queira ser Deus, mas se divinize, né? Venha a se divinizar. Depois nós vamos ver várias ações de humildade de Jesus na Sagrada Escritura, mas um outro ponto forte de humildade da parte de Jesus Cristo é a forma como ele é morto, mostra totalmente a sua humanidade, mas sobretudo a sua morte, que é em obediência ao Pai, né? Em cumprir o projeto do Pai, que é a salvação para nós. Então ali nós vemos também essa humildade, essa kenosis, essa humilhação de Jesus Cristo.
E hoje, nos dias de hoje, nós como católicos podemos ver essa humildade de Jesus Cristo aonde? Na Eucaristia. Por quê? Porque um Deus onipotente, onipresente, onisciente, criador de todas as coisas, aceita, né? Se propõe a se fazer presente num pequeno pedaço de pão, numa fragilidade de uma hóstia, né? Ou seja, não é assim pão, mas já é o corpo e o sangue do Senhor, mas ele se apropria, ele transforma uma matéria tão simples, uma matéria tão frágil para se fazer presente. O pão e o vinho que se transforma em corpo e sangue do Senhor. Então nós vemos aqui mais uma kenosis de Deus, mais uma humildade de Deus para estar conosco e caminhar conosco. E se no Antigo Testamento nós tínhamos Adão e Eva, nós temos agora no Novo Testamento Jesus Cristo e a pessoa de Maria, que aqui nós também podemos olhar o canto do Magnífica. Ele olhou para a humildade de sua serva. Ele olhou para a pequenez da sua serva. E o poderoso então fez em mim maravilhas. Então ali vem de acordo também esse cântico de Maria, cântico do Magnífica, com o evangelho de hoje, que quem se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado. Então dessa forma também, trazendo para a nossa vida, nós podemos observar que quanto mais nós somos humildes, ou seja, vazios de nós mesmos, mais tem espaço para Deus habitar dentro do nosso coração, e esse exemplo nós temos em Maria. Maria foi uma plenitude da humildade, posso assim dizer, que foi tão humilde, tão vazia de si, que ela foi capaz de acolher Deus dentro de si, ser morada de Deus. Agora, quando nós estamos cheios de nós mesmos, quando nós temos orgulho, nós não temos espaço para Deus dentro da nossa vida, dentro do nosso coração. Quando tem muito o eu, não tem lugar para Deus, né? Enfim, a liturgia desse final de semana nos ajuda a olhar para dentro do nosso coração e nos motiva a buscar a humildade dentro de nós. Tesouro eu encontrei, é tudo que eu busquei, e agora ele está aqui tão perto, é tudo para mim, beleza sem fim, não há nada que se possa comparar. Tesouro eu encontrei, é tudo que eu busquei, e agora ele está aqui tão perto, é tudo para mim, beleza sem fim, não há nada que se possa comparar. Tesouro eu encontrei, é tudo que eu busquei, e agora ele está aqui tão perto, é tudo para mim, beleza sem fim, não há nada que se possa comparar. Meu tesouro, o meu ouro, o meu sol, minha luz, meu Jesus, meu tesouro,
Padre, o senhor acha que o orgulho, no caso, né, enfim, a falta de a humildade pode nos afastar também da comunidade e da nossa missão dentro de uma igreja? De fato, sim. Porque o orgulho, a pessoa que é orgulhosa, ela vai pensar assim, eu me basto, então eu não preciso dos outros. Como se eu tivesse todos os dons, como se eu tivesse a certeza da verdade e o domínio de toda a verdade. E a gente sabe que não é assim, né? E então nós precisamos. O ser humano foi feito para viver em comunidade. Se não fosse assim, Jesus Cristo não teria formado os 12. Ele, que é verdade, Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Ele que é, né, Deus, a segunda pessoa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele que é Deus Filho. Nós vemos que ele quis formar uma comunidade. Ele sendo perfeito, ele que viveu em toda a condição humana, menos o pecado, foi perfeito. Ele ainda assim quis montar uma comunidade, quis viver em comunidade, para mostrar que nós precisamos viver em comunidade. A pessoa que é orgulhosa, ela não vai ela vai entender que ela não precisa de comunidade, que ela pode viver sozinha, que ela sozinha se basta. A gente... Uma coisa, e aqui quero dizer assim, uma coisa é morar sozinho, viver uma vida assim, optar por uma vida de viver sozinho, né? Nós padres moramos sozinhos por vezes. Há pessoas que gostam de morar sozinho, etc e tal. É até um dom, talvez, né? Ela se entende bem, ela se conhece bem, ela gosta de conviver consigo mesmo. Mas isso é morar. Morar sozinho não quer dizer que você não quer viver em comunidade. É diferente, né? Aqui nós estamos falando da realidade comunitária. O que a gente falou igual no outro programa, né? Que solitude é diferente de solidão. Né? Exato. Eu sou uma pessoa, hoje moro no seminário com mais seminaristas e mais padres junto comigo, mas eu sou uma pessoa que gosto muito bem de morar sozinho, né? Eu me sinto bem morando sozinho. E assim, tem pessoas que não sendo padres, e é como eu também estou conseguindo viver bem morando em 9 aqui no seminário também, né? Mas há pessoas que também, por conta própria, antes de casar ou depois quando ficam viúvas e tal, optam por uma vida sozinha em casa, porque aprendem a viver com a solitude. E como eu digo, é viciante, né? No programa de hoje a gente vai comentar nas notícias também sobre o convite para o Grito dos Excluídos desse ano. Quando a gente fala em excluídos, a gente lembra de pessoas da nossa sociedade que têm menos condição do que as outras, que ainda vivem em uma situação mais crítica, né? E com dificuldades na vida, que são muitas vezes esquecidos. No Evangelho, Jesus fala sobre convidar os pobres, aleijados, coxos e cegos, e que eu acho que hoje a gente pode trazer para a nossa sociedade desses excluídos que a gente tanto fala. Se despir dessa vaidade, no caso desse orgulho, é também trazer para perto esses excluídos, padre? Assim, quando que a gente é humilde, a gente é sensível para o outro. Quando a gente é orgulhoso, o orgulho, ele cega, né? Então, cegando, certamente vai fazer com que a gente não consiga olhar. Você vai ser sempre melhor do que o teu irmão. E aí, sendo melhor do que o teu irmão, você vai achar que você se basta. E achando que você se basta, você olha e não vai... eu não preciso dele. Então, se ele está bem, se ele não está bem, se ele está sendo excluído ou não está, pouco importa. E ali vem também o individualismo, né? E então, assim, falando um pouco dessa situação dos excluídos, de fato, quando nós somos pessoas humildes, nós vamos olhar para o outro e a gente vai conseguir sentir a compaixão para com o outro. Uma empatia, Uma né? empatia. A compaixão é diferente da pena. Eu tenho pena. Pena. Mas você sente pena, mas também você não se preocupa, aquilo não te incomoda. Agora, quando você sente compaixão, é porque aquela realidade, aquela situação do teu irmão te incomoda, te tira a tua paz. É literalmente sentir a dor do outro. É sentir a dor do outro. Daí vem essa empatia. Então, a pessoa que é humilde,
ela é uma pessoa sensível. Sensível no quê? De perceber as coisas, de notar as coisas, de ficar incomodado com as coisas no sentido positivo. E aí ela vai ao encontro dessas pessoas que estão à margem, realmente. Por exemplo, se eu posso dar um almoço para um amigo que vai poder me retribuir, isso não dá muita diferença. Agora, se eu posso fazer alguma coisa por alguém que não vai ter como retribuir, é isso que, na verdade, Deus quer. Porque isso vai mudar muito a vida da pessoa, mas a tua vida também. A generosidade atrai a generosidade. E quando a gente faz um bem para uma pessoa, querendo ou não, essa pessoa aquilo vai marcar a vida dela e, ao mesmo tempo, muda a vida dela. E automaticamente muda a nossa também, se é a gente que está ajudando aquela pessoa, né? Porque a gente vai sentir uma realização dentro, que não tem dinheiro que daí nos pague. Eu acho que entra até aquela situação de você fazer a sua parte, né? A gente escuta tanto, tipo, não vou ajudar fulano porque eu sei que é pra comprar bebida, que é pra não sei o quê, enfim. Mas na verdade você não sabe, né? Às vezes a pessoa ela vem pedindo comida e se for pra realmente comprar comida, você tá julgando alguém sem nem ao mesmo conhecer. Exato. Então, você parte do princípio que você está fazendo a sua parte como cristão de também ajudar quem precisa. Exato. Agora, se a pessoa não vai fazer o que ela realmente falou que ia fazer, também é um problema dela. aí é um problema dela. A sua parte como cristão, como alguém que se preocupa e que está disposto a ajudar, foi feita, né? Exato. Também não é dar o dinheiro simplesmente para despachar. Exato. Né? Não é nesse sentido também. É com propósito, Com né? propósito. E quando a gente fala de grito dos excluídos, e quando a gente fala dos excluídos, porque tem a ver também justamente com o tema do evangelho de hoje, há uma gama muito grande, né? Porque excluído pode ser aquele que realmente não está tendo oportunidade de um emprego na vida, e aí até no sentido de que não tem emprego, tem inúmeras coisas, né? Aqui também não vamos fazer julgamento, mas tem inúmeras. Às vezes não teve uma capacidade de um estudo, né? Às vezes está numa situação muito precária, porque, vamos dar emprego. Mas tem emprego. Mas às vezes a pessoa não tem uma roupa boa para ir no emprego. Nem pra fazer uma entrevista. Né? Nem para fazer uma entrevista de emprego. Enfim, há uma série de fatores. Então, há os que estão desempregados, há os que realmente não têm acesso à educação, há os que não estão com acesso a uma boa saúde, há também aqueles que passam por alguma dificuldade porque existe algum problema de saúde específico e que hoje não se tem como abarcar dar um suporte a toda essa gama de diferença de saúde, tratamentos específicos, né? E hoje, sobretudo, também um pouco no aspecto da psicologia, né? Nós temos uma gama muito deficitária, então são os excluídos. Ao mesmo tempo, por exemplo, os nossos cadeirantes, né? Como se tem a dificuldade, e muitas vezes até nos nossos ambientes eclesiásticos, né? De acessibilidade. Se a gente pegar uma calçada aí de Joinville, misericórdia, para conseguir andar. E se a gente for ver, até em termos de sinalização para bicicleta e o pedestre. Então, assim, se a gente olhar até nos pormenores, há muitos excluídos. É que às vezes a palavra excluído choca, né, padre? Às vezes o excluído enfim, você pensa literalmente só uma pessoa que ela... um caso, talvez. Um caso específico. Ou uma que é fatia de situações. Isso. Mas né? são muito mais. Eu acho que se a gente for igual falando nessas situações... A gente estava conversando antes aqui no programa, né? Sobre crianças atípicas, por exemplo. Hoje, quantos laudos e quantas crianças estão sendo diagnosticadas, por exemplo, com o autismo. Mas como o nosso sistema, às vezes, público de saúde também é deficitário para acolher e dar o tratamento devido a tantas crianças que precisam. Porque são coisas que vão surgindo. E quando se surge, de repente, aparece uma amostra de demanda grande e não se preparou para isso. E aí, para se conseguir encaixar tudo isso, então assim, não é uma crítica assim simplesmente que estamos falando, e não é que não compreendemos a situação,
mas que está acontecendo, né? E que a gente fecha os olhos às vezes. E que a gente fecha os olhos às vezes. E essa situação acontece de modo geral, né? Por exemplo, assim, para a nossa catequese, por exemplo, como que a gente vai conseguir se adaptar? Dependemos de voluntários e não temos já voluntários o suficientes para dar conta da demanda natural. Quanto mais para outros casos específicos. No fim, isso acontece até dentro da igreja. Não conseguir dar conta da demanda. Porém, isso faz com que as pessoas fiquem, de fato, de lado. Que se sintam excluídas. E podem se sentir, de fato, excluídas. E aí, depois existe uma outra série de gamas aí, dentro da própria família. A exclusão, né? Então, assim, é complicado. Às vezes, até pela moral, se vira moralista e faz com que não tenha se acolhida verdadeira dentro da própria casa, por causa, não da moral, mas de um moralismo. E aí a família não sabe lidar com a situação e cria exclusão dentro de casa, por N fatores. Depois a gente vai encontrar até pessoas alcoólatras e outras situações. Por que será? Porque talvez viveu uma exclusão e nunca foi falado abertamente, nunca foi conseguido expressar isso, nunca conseguiu expressar isso, e aí descambou para um álcool, para alguma situação, etc. E aí vai se tornar um outro excluído, porque é um alcoólatra. Foi a fuga. Foi a fuga, talvez até de uma exclusão, e ali se torna mais uma vez um excluído. Porque acaba se excluindo, não porque ele quer se excluir, mas acaba se excluindo a pessoa. Então, é muito complexo. Por isso é que Jesus vai falar muito da questão da misericórdia, Jesus vai falar muito da compaixão, e hoje ele fala para nós da humildade. Porque é a humildade que vai fazer a gente ter essa sensibilidade e vai saber fazer com que a gente olhe para essas situações. Acho que foi importante a gente ter falado sobre isso, como comentei, né? A gente vai tocar nesse assunto depois de novo na hora das notícias e fazer o convite para esse evento, enfim. Mas acho que é importante destacar aqui que quando a gente fala desse movimento do Grito dos Excluídos, muitas vezes é associado muito a um quesito partidário e político, né, padre? Mas acho que aqui a gente entra e mostra que ele é muito mais social e de um olhar humano para quem precisa. Então, talvez seja bom desmistificar um pouco isso, assim. Exato, exato. A dimensão do Grito dos Excluídos, ela quer justamente não ser uma manifestação. Não é isso. Tanto que nós vamos fazer num tom bastante celebrativo. Mas nós queremos, justamente com o Grito dos Excluídos, né, criar uma consciência. Consciência. E se a gente for ver, até o meio ambiente pode estar sendo excluído. Quando a gente vê ações que... E não digo só governamentais, mas digo pessoais do povo mesmo, quando o povo não se preocupa com uma coleta seletiva, quando o povo não se preocupa em plantar uma árvorezinha, quando o povo não quer mais nada disso, quando o povo quer só desmatar e construir, lotear e tudo mais. É só um lixinho pela janela do carro. Exato, é só um lixinho pela janela do carro, exatamente. Então, querendo ou não, nós estamos excluindo a natureza. Porque nós temos muito verde. Porque não... A casa comum. Exato. Então, assim, não é que a gente não tem que progredir. A gente precisa progredir, mas progredir com consciência. Né? Progredir com consciência. A gente olha, por que não as ruas de Joinville não terem mais arborização, por exemplo, né? Por que não projetar as próximas ruas de Joinville mais largas, de modo que nas calçadas tenham arborização? Depois o sol fica o carro fica torrando no sol. Porque tá muito quente, ninguém aguenta mais esse calor. Mas se as nossas ruas fossem ao menos arborizadas e tivessem assim mais sombras e tudo mais, seria diferente. Ou seja, você progride, você cria espaços de progresso para comércio, para casa, mas ao mesmo tempo você convive aí com o meio ambiente de certa forma.
Mas falta muito que se aprender e a exclusão então está sendo da casa comum, do meio ambiente, das pessoas, do ser humano. E às vezes tem até uma mentalidade inversa, né? Eu já disse aqui nesse programa, mas outra vez eu entrei num shopping e tinha lá na portinha da loja a água para o cachorro beber. E eu me pergunto, e se um mendigo, um morador de rua, quisesse entrar no shopping ao menos para pedir água, será que ele teria oportunidade? Então, às vezes, também tem um lado inverso. O animal está sendo tratado como um ser humano, ou melhor do que um ser humano, e o ser humano está sendo tratado como pior do que um animal, né? Então, está faltando um equilíbrio aí também. São tudo reflexões que a gente precisa fazer, porque às vezes o ser humano está sendo excluído, o meio ambiente está sendo excluído, precisa encontrar um equilíbrio nesse aspecto. E aqui ninguém tá dizendo que tá errado dar água pro bichinho de estimação. Exato, mas a questão é, será que tem a dignidade também ao olhar com a pessoa que está nessa situação? Enfim, são muitas coisas, frutos das desigualdades que estamos tendo na nossa sociedade. E o que me faz perguntar sempre é, estatisticamente, o Brasil é majoritariamente cristão. E por que tem tantas coisas não cristãs ou tantas coisas fora do evangelho dentro de um país que se diz majoritariamente cristão? Então são pontos para a gente refletir um pouco na nossa vida, na nossa consciência de cristão. Às vezes a gente bate no peito para falar de cristão, de valores morais, mas a gente não vive. Ou a gente quer viver só uma parte, já não está conseguindo viver e ver o evangelho como um todo. E agora nós vamos para o nosso quadro das notícias da semana. Júlia. Notícias da Arquidiocese. As informações das pastorais, movimentos, a vida na sua paróquia e tudo o que movimenta a Arquidiocese de Joinville. E vamos então para as principais notícias dessa semana, iniciando com: a paróquia Nossa Senhora de Fátima, do bairro Glória, completa seus 60 anos de criação. Nela celebra, no mês de setembro, seus 60 anos de história, e para celebrar essa importante data, a programação foi dividida em duas datas. 9 de setembro, terça-feira, será a tradicional Noite das Massas. Como nos anos anteriores, o jantar será servido no restaurante Glória, a partir das 19 horas, e os ingressos são vendidos antecipadamente na Secretaria Paroquial pelo valor de R$ 45. Crianças de até 5 anos não pagam, e de 6 a 10 anos, o valor é de R$ 20. Já no dia 17 de setembro, quarta-feira, será celebrada a Missa de Ação de Graças às 19h30, para comemorar oficialmente o aniversário da paróquia. Nesse dia haverá a presença de padres que já passaram pela comunidade e acontecerá também a entrega dos novos vitrais da igreja. Após a celebração, haverá o corte do bolo comemorativo e a exibição de um documentário contando a trajetória da paróquia. E agora vamos continuar as notícias com a Catedral São Francisco Xavier, que anunciou Festa das Vocações. Será amanhã, dia 31 de agosto, a partir das 2 horas da tarde. Toda a comunidade está convidada a participar deste momento para celebrar e lembrar de todas as vocações. Para mais informações e também fazer a sua inscrição, acesse o site da Arquidiocese de Joinville. E a Adpros convida a comunidade para participar então do Grito dos Excluídos e Excluídas, como foi falado hoje no programa também sobre esse assunto. Será a 31ª edição e a programação começa às 14 horas com a acolhida dos participantes, com cantos, momentos de oração. O local de encontro será na entrada do Parque Caieira, localizado na rua Valdemiro Rosa, no bairro Ademar Garcia. E às 15 horas acontece o ponto alto desse encontro, a Missa Campal. Toda a comunidade é convidada a participar, mas em especial aqueles que participam de todas as pastorais, movimentos e juntos abraçam a missão de cunho social dentro de todas as paróquias. Muito bem, então, Grito dos Excluídos, eu, Padre Edmilson, estarei lá também, e nós vamos fazer a concentração no início, bem na entrada do Parque Caieira, e depois nós vamos fazer uma procissão da entrada do parque até lá nos fundos do parque, tem um lugar belíssimo, muito bonito. Nós vamos fazer essa procissão com cantos, com orações, meditações, e depois, chegando lá, celebraremos a Santa Missa. Isso é algo muito bonito. A missa, assim,
a céu aberto, no meio daquela natureza tão bonita que tem lá no Parque Caieira. Sinceramente, estou já há bastante anos aqui em Joinville, não conhecia o parque. Há umas 2 semanas atrás eu fui lá visitar o parque, é um parque belíssimo, é muito silencioso, então também muito convidativo à oração, por isso que escolhemos lá. Aniversário da Rádio Arca da Aliança. No dia 13 de setembro, a comunidade católica Arca da Aliança convida toda a Arquidiocese de Joinville para celebrar com gratidão e alegria os 20 anos da Rádio Arca da Aliança em Joinville. Será um dia inteiro para louvar a Deus pelas incontáveis sementes de esperança que foram lançadas ao longo de 2 décadas de evangelização, levando a palavra e a presença de Cristo aos lares, corações e comunidades. Nas redes sociais da Rádio Arca da Aliança, você consegue conferir todas as informações sobre esse dia de muita oração, reflexão e comemoração pelo aniversário da rádio. E a comunidade matriz Nossa Senhora da Graça, lá de São Francisco, se prepara para a sua 360ª festa de Nossa Senhora da Graça, com o tema Com Maria Somos Peregrinos de Esperança. A paróquia Nossa Senhora da Graça celebra nesse ano, mais uma vez, uma festa em honra à padroeira. A programação religiosa já começou e segue até o dia 8 de setembro, data dedicada a Nossa Senhora da Graça. A novena em preparação à festa iniciou no dia 30 de agosto, sempre às 19 horas, com missas presididas por diversos padres convidados. Entre as celebrações, destacam-se a procissão luminosa no dia 3 de setembro e o Terço das Mulheres no dia 2. Durante todas as noites da novena, após as missas, os fiéis podem participar de momentos de confraternização no salão paroquial, com a venda de doces, salgados, churrasco e também show de prêmios. E o ponto alto da festa acontece no dia 8 de setembro com 3 celebrações. Às 10 horas da manhã, então, inicia com a Santa Missa festiva presidida por Dom Francisco Carlos Bá, nosso arcebispo aqui da nossa Arquidiocese de Joinville, com as bênçãos dos festeiros. Às 15 horas, Santa Missa presidida pelo padre Lauro Nunes, seguida de bênção da saúde e procissão com a imagem de Nossa Senhora. Às 19 horas, Santa Missa presidida pelo padre Anderley Alves da Silva, com a bênção das mães e a coroação de Nossa Senhora. Como parte da programação social, no dia 13 de setembro, sábado, haverá ainda show de prêmios eletrônico no Salão Paroquial, a partir das 14 horas, com cartelas no valor de R$20. Mais informações sobre a festa podem ser obtidas diretamente na Secretaria Paroquial pelo telefone ou WhatsApp 47 3444 5093 e ainda pelo Instagram da paróquia, @Paróquia da Graça. Então, gente querida, nós temos que lembrar que Nossa Senhora da Graça, a nossa Arquidiocese de Joinville, foi consagrada a Nossa Senhora da Graça. E são 360 anos de festa para a Nossa Senhora da Graça em São Francisco do Sul. Então é uma festa histórica, a paróquia mais velha de Santa Catarina. E uma imagem que só tem aqui, né, padre? É uma imagem que no Brasil só tem aqui em São Francisco do Sul. Então vamos participar com alegria desse momento tão bonito e assim celebrativo em honra a Nossa Senhora da Graça. E quem esteve na festa da partilha teve a oportunidade de ver uma réplica dessa imagem bem de pertinho. Uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei
sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. Perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel. Ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria. Muito bem, terminados para nossa programação da semana, vamos para os aniversariantes da semana. Júlia. É hora de celebrar a vida. Aniversariantes da semana. E agora vamos celebrar os aniversariantes de 30 de agosto a 5 de setembro. Neste dia 30 de agosto faz mais um ano de vida o Padre Kleber. Já no dia 1º de setembro temos 3 aniversariantes de vida: o diácono Darcy Deodato da Rocha, diácono João Francisco Radol e diácono Rogério Egídio Nunes. Já no dia 5 de setembro celebramos mais um ano de vida do Padre Carlos, o Padre Carlinhos. Já nos aniversariantes de ordenação, no dia 30 de agosto, comemoramos o aniversário de ordenação do Padre Dálcio, do Padre Eduardo, do Padre Emerson, do Padre Fernando, do Padre Nicanor e do Padre Silvino. Já no dia 31, faz mais um ano de ordenação sacerdotal o Padre Emerson Guimarães, o Padre Gélio e o Padre Rodrigo Ferreira. E agora vamos para o nosso quadro Santos da Semana.
Santos da Semana. Vida e inspiração. Começamos com o dia 30 de agosto, São Cesário de Arles. São Cesário de Arles nasceu na França em 470 e entrou no mosteiro de Lerins, destacando-se pela inteligência, docilidade e penitência. Tornou-se bispo em Arles, onde aprofundou seus estudos e exerceu grande influência espiritual. Foi pregador e escritor notável, considerado um dos maiores oradores do Ocidente Latino. Escreveu 2 regras monásticas e dedicou sua vida à salvação das almas. Morreu aos 73 anos, sempre defendendo a fé, a justiça, a misericórdia e a castidade. Dia 31 de agosto, celebramos o dia de São Raimundo Nonato. São Raimundo Nonato nasceu em 1200 na Catalunha, sendo retirado vivo do ventre de sua mãe já falecida, de onde vem seu nome. Desde jovem sentiu forte vocação religiosa e ingressou na Ordem de Nossa Senhora das Mercês, dedicada a libertar cristãos escravizados pelos mouros. Como missionário, libertou 150 cativos da Argélia e, ao oferecer-se como refém, sofreu duras torturas, inclusive ter a boca perfurada e fechada com cadeados. Libertado após 8 meses, voltou à Espanha, debilitado, e em 1239 foi nomeado cardeal pelo Papa Gregório IX. Morreu em 1240, aos 40 anos, sendo venerado como padroeiro das parturientes, parteiras e obstetras. Dia 1º de setembro, dia de Santa Beatriz. Santa Beatriz nasceu em Ceuta, no século XV, e desde jovem cultivou grande devoção a Nossa Senhora da Conceição. Enviada à Espanha como dama de honra da rainha Isabel, sofreu perseguições por sua beleza, sendo milagrosamente salva pela proteção da Virgem Maria. Em gratidão, ingressou na vida religiosa, vivendo cerca de 30 anos em um mosteiro dominicano. Depois, fundou a Ordem da Imaculada Conceição, marcada pelo amor a Maria, a Paixão de Cristo e a Eucaristia. Faleceu em 1490, foi beatificada em 1926 e canonizada em 1976. No dia 2 de setembro, Beata Ingrid Elofsdotter. Beata Ingrid Elofsdotter nasceu na Suécia no século XIII, destacando-se desde a infância pela piedade, caridade e virtude. Forçada a casar-se jovem, viveu no matrimônio com humildade, dedicando-se às obras de caridade. Viúva em 1281, fez votos perpétuos e peregrinou à Terra Santa, Roma e Santiago de Compostela. De volta à Suécia, fundou um mosteiro dominicano em Skänning, onde viveu em oração e austeridade até sua morte em 1282 como priora. Seu culto se espalhou rapidamente e, embora não tenha sido canonizada, suas relíquias foram solenemente transladadas em 1507 com autorização papal. No dia 3 de setembro, celebramos São Gregório Magno. São Gregório nasceu em Roma em 540, em família cristã nobre. Foi prefeito da cidade, mas abandonou a política para viver como monge, doando seus bens aos pobres. Eleito papa em 590, enfrentou pestes, invasões e fome, organizando procissões, ajudando os necessitados, firmando tratados de paz. Reformou a liturgia, incentivou o canto gregoriano, enviou missionários e escreveu obras célebres como Regula Pastoralis e os Diálogos. Homem de oração e humildade, chamava-se servo dos servos de Deus. Morreu em 604, sendo lembrado como um dos maiores papas da Igreja. Dia 4 de setembro, celebramos Santa Rosália. Santa Rosália nasceu em Palermo no século XII e, inspirada pelo fervor religioso de sua época, escolheu a vida eremítica, vivendo em grutas na Quisquina e no Monte Pellegrino. Morreu em 1160, sendo logo venerada como santa, mas seu culto enfraqueceu até o século XVII. Em 1624, durante uma peste, suas relíquias foram descobertas após revelações e milagres atribuídos à sua intercessão, o que levou à sua proclamação como padroeira de Palermo. Desde então, seu culto se espalhou e permanece vivo, com grandes festas em julho e setembro. Suas relíquias estão na Catedral de Palermo e o Monte Pellegrino tornou-se importante santuário de peregrinação. 5 de setembro, Santa Teresa de Calcutá. Santa Teresa de Calcutá nasceu em 1910, na atual Macedônia, e aos 18 anos ingressou na vida religiosa.
Após sua chamada dentro da chamada, em 1946, fundou as Missionárias da Caridade, dedicando-se aos pobres, doentes e abandonados de Calcutá e depois do mundo todo. Sua obra expandiu-se rapidamente e ela tornou-se símbolo universal de amor e serviço, recebendo até o Prêmio Nobel da Paz em 1979. Faleceu em 1997, deixando uma rede de mais de 600 casas missionárias em 123 países. Foi canonizada em 2016 pelo Papa Francisco após milagre reconhecido no Brasil. E assim, querido povo de Deus, terminamos o quadro dos santos da semana e com eles também vamos pedindo a intercessão de Deus por mais um término deste nosso programa Vida Pastoral. O Padre quer agradecer a todos que acompanharam conosco mais este programa Vida Pastoral, as rádios que transmitem, as equipes técnicas das rádios que transmitem o nosso programa e o pessoal aqui do setor de comunicação. Obrigado, Júlia. Muito obrigada, Padre, obrigada, Julian, e obrigada a todos os ouvintes que acompanharam mais uma edição. Desejo a todos uma ótima semana e espero encontrá-los novamente no próximo programa Vida Pastoral. Obrigado, Julian. Obrigado, Padre. Obrigada, Júlia, por mais um dia vivermos o programa Vida Pastoral. Obrigado você que está em casa, que possamos nos encontrar mais vezes no próximo programa e quem sabe também por aí nos eventos da nossa arquidiocese. E assim a gente vai terminando pedindo a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora da Graça, de São José e São Francisco Xavier, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor Deus com as vossas vidas e fiquem na paz do Senhor. Terminamos aqui mais um programa Vida Pastoral. É a nossa Arquidiocese de Joinville, caminhando em unidade, pastoreio e comprometimento. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Vida Pastoral, uma produção da Assessoria de Comunicação da Arquidiocese de Joinville. Até a próxima!